Olá, aqui é a doutora Lídia e nesta aula de hoje, Odontologia para Mães, eu quero conversar com você sobre a data, o momento em que cada dente nasce na boca da criança, né? Chamado cronologia de erupção dentária. O momento, então, desde ali a formação do dente dentro da barriga da mãe, quando o bebezinho já tem ali os seus dentes se formando, até o momento que eles nascem. E antes disso, eu quero te contar uma história, né? Então, eu já tenho 25 anos de formada, mas lá no começo da faculdade, lá em 92, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que quando eu vi a primeira radiografia, né, uma radiografia panorâmica, não sei se você já viu, mas uma radiografia grande, assim, que você vê todos os dentes, e eu vi a radiografia de uma criança, eu fiquei tão impressionada, porque eu não imaginava como que era aquilo por dentro, né? Então, quando você olha a boquinha do bebê e você vê aquele rolete gengival, que é aquela gengivinha gordinha do bebê, você não imagina que ali dentro tá cheio de dentes. E aquela radiografia, então, mostrava aquele monte de dentinhos ali dentro, já praticamente formado, os dentes permanentes todos. Então, o bebezinho, quando você vê, então, aquela cabecinha dele, aquele crânio, todo aquele maxilar dele, ali dentro está cheio de dente, desde o dente de leite até o dente permanente que já está se formando. E isso acontece da seguinte forma, olha que interessante, com 2 meses e meio de gravidez, você já tem ali as coroinhas do dente, a parte, né, a coroa é essa parte aqui de fora, né, no caso do dente de leite, já se formando no bebezinho. 2 meses e meio de gravidez já está formando todas as coroinhas dos dentes de leite, e quando então a criança tem aí 1 ano de idade, os dentinhos nem nasceram todos os dentinhos de leite já estão formados ali dentro da gengivinha da criança. Quando o feto, o bebezinho, tem 6 meses de vida na barriga da mãe, a mãe está com 6 meses de gravidez, já tem também os dentes permanentes começando a se formar. Então veja que interessante, né? Às vezes a gente tem a ideia, e eu não sei se você foi como eu, antes de entender alguma coisa de odontologia, eu também pensava assim, né? Que o dente simplesmente brotava ali da gengiva, né? E não é assim. Dentro ali do crânio, dentro do maxilar, da mandíbula, existe já todos aqueles dentes já se formando e alguns já formados mesmo antes do neném nascer. Quando a criança tem ali seus 3, 4 anos de idade, você já consegue até ver se ela vai ter dente do siso, porque já tem a coroa ali começando a se formar. Então, dentro aqui da mandíbula, da maxila, é como se fossem realmente bebezinhos, né? Quando você pega ali a radiografia, você vai vendo aquelas bolinhas ali e o dente ele começa a sua formação pela coroa. Então, ali dentro da radiografia, você vai vendo que tem essa parte formada, e na medida em que a criança vai ficando mais velha, vai formando a raiz do dente, tá? Então isso é uma coisa interessante de saber. E por que a gente tem que pensar isso? Porque é importante saber disso, porque quando você vê então aquela gengivinha gordinha, aquilo ali tem, né, uma razão de ser. Ela tá daquela conformação porque o neném precisa daquilo para amamentar, né, daquele rolete gengival para poder sugar o peito, e logo depois ali vão vir os dentinhos. E então o cuidado que se tem que ter com toda aquela região, porque aquela região ali é o berço dos dentinhos novos. Bom, e aí quando que começa o nascimento então? A criança nasceu, quando que vão aparecer os primeiros dentinhos? Então, os primeiros dentinhos, eles erupcionam, né? Eles nascem na cavidade bucal, geralmente o inferior primeiro, depois o superior, por volta ali dos 6 a 8 meses de vida do bebê. Até 1 ano e meio é considerado normal. Então, se o seu neném aí já tem 1 ano e não nasceu nenhum dentinho dele, não fique preocupada. Até 1 ano e meio pode ser que nasça o primeiro dentinho, e a sequência de nascimento deles é primeiro os 2 de baixo, depois os 2 de cima, depois os 2 de baixo de novo, depois os 2 de cima, depois vai embaixo outra vez, depois em cima, e vai mais ou menos assim essa sequência. Estou fazendo de uma forma mais simples para você entender, até que com 2 anos de idade, 3, todos os dentinhos já de leite nasceram na boca.
Por que chama de leite? Porque ele é um dente mais branco, porque coincide com a fase então em que a criança mama mais, né? O leite é branquinho, então deram esse nome assim de leite, mas o termo correto mesmo chamam-se dentes decíduos, tá? Dentes decíduos, então a mesma coisa que dente de leite. Legal. Então, qual que é a importância desse dente de leite, né? Esse dente de leite, ele é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, não precisa cuidar, vai cair mesmo. E o dente de leite, ele vai servir para estruturar a face da criança, para que ela aprenda já a falar. É muito importante a posição que os dentes estão, eles junto com a língua, vão fazer com que a criança consiga aprender a falar corretamente, a fazer os sons de F, né, de V, aquelas palavras então que a língua então batendo sobre o dente vai produzir o som adequado. A importância aí dos dentes em relação à fala, em relação à estética, né, da face, e o que eu mais gosto, né, com odontologia, a gente acaba puxando para o nosso lado, a razão pela qual eu mais gosto da importância dos dentes é que eles são o guia para o nascimento de todos os dentes permanentes. Então, como eu falei para você, o dente de leite está ali formado, mas lá dentro já existe o permanente também. Então, você olhando aquela criança ali de 2, 3 anos de idade, se você tirar uma radiografia, você vai ver todos aqueles montes de dentes permanentes ali que já existem. Eles não nasceram, eles estão se formando, mas eles vão nascer. E o nascimento deles vai ser guiado por esse dente de leite que está ali. O dente permanente, então, vai começar um processo de comer a raizinha do dente de leite. Isso daí chama-se reabsorção da raiz. Então, é uma reabsorção ali natural, né? Uma reabsorção que acontece porque Deus quis, né? Então, esse processo de reabsorção leva com que o dente permanente vai comendo a raiz do dente de leite até que aquele dente de leite cai. Muitas vezes a gente, né, vê a criança ali com aqueles dentinhos de baixo, molinhos, e é muito fácil, né, em casa mesmo, né, dá para extrair esses dentinhos e aí nasce o dentinho permanente e a gente fica olhando e fala, puxa vida, né, será que esse dente não tinha raiz? Né, como que será que ele era? Será que ele estava grudado ali na gengiva só, né? Eu pensava assim, né, confesso para vocês que quando eu entrei na faculdade, eu já comentei aqui numa outra aula que eu nem sabia que dente tinha raiz, né? Eu fui fazer odontologia assim, porque eu sempre gostei da área de saúde, sempre gostei de cuidar das pessoas, mas tinha umas coisas que eu não fazia a menor ideia, né? E que dente tinha raiz e como essa raiz é grande. Tá, mas isso aí é uma outra coisa. Então, o dentinho então ali cai às vezes e a gente nem vê. Nem sabia que ele tinha raiz sim, mas ele tinha uma raiz enorme. Mas vamos voltar um pouco e vamos falar então do nascimento desse primeiro dente, né? Então isso é uma coisa assim que gera aí muito transtorno, porque não é fácil cuidar de um bebê, né? Ele não fala, ele chora e às vezes a gente não sabe se tá com dor de barriga, se ele tá inquieto por alguma outra coisa. São tantos os fatores, né? E agora quando chega aí por volta de 6 a 8 meses de idade, vai vir mais um fator que é o nascimento do dentinho. Então, muitas vezes, quando esse dente começa a nascer, a gengiva da criança fica mais inflamadinha, fica vermelha, ela começa a ficar irritada porque coça, incomoda, né? Dá aquela coisa assim, uma aflição, uma vontade de colocar tudo na boca. E nesse momento, então, a criança começa a morder as coisas, a ficar mais chorosa, a querer colocar tudo na boca. E se ele está nessa idade, é a hora então de você observar se não é o dentinho que está nascendo. É importante a gente ver que isso é um processo natural da vida. Então, a gente não tem que ficar assim, nossa, meu Deus, né, que transtorno. Não, algumas coisas vão acontecer nesse período que podem ser desagradáveis, né? Por exemplo, um leve estado febril é normal. A gengiva inflama, fica irritado, pode dar um estado febril na criança quando começa a nascer o dentinho de leite. Uma febrezinha abaixo aí de 38 graus, nessa época, e você percebe que o dente está nascendo, ok, sem problemas, fica tranquila. O seu odontopediatra ou mesmo o pediatra pode receitar um analgésico para que a criança passe por essa fase de uma forma aí mais segura e mais tranquila.
Outra coisa que costuma acontecer é diarreia, né? Então fala assim, quando nasce o dente de leite dá diarreia. É interessante que, né, acontece isso, mas não exatamente por causa do dente que está nascendo, tá? É porque a criança nessa época, ela começa a colocar tudo na boca, né? Aquilo tá irritando, então ela põe mais a mão na boca, às vezes a mãozinha tá suja, ela coloca aí o brinquedo, ela morde as coisas, e isso acaba ingerindo bactérias que podem aí dar um desarranjo intestinal e a criança ficar aí mais debilitada. Outra coisa que debilita também é que, imagina você, se você tem ali uma dor no seu dente, você não consegue mamar muito bem, você não consegue se alimentar direito, né? Vamos imaginar que a gente aí é uma criança, né? Então você não está conseguindo comer direito, você está com dor, está desconfortável, muitas vezes você também não dorme bem e a sua imunidade cai. Então acontece todo um ciclo de situações que vão fazer com que a criança ali tenha um desconforto maior nesse período e todo, né, o organismo passa a sofrer um pouco mais, não só ali a região da boca. Tá? Tudo também fisiológico, tudo natural, não tem nada de errado, é assim mesmo, a vida é assim, fica tranquila, mas consulta o odontopediatra, consulta o médico pediatra da criança, se precisar ali um analgésico, e tem algumas coisas legais que você pode fazer, que são os mordedores, né? Porque eles inclusive vão ajudar a fazer esse dente nascer com mais rapidez. Alguns mordedores, eles são colocados até na geladeira, né? Eles ficam geladinhos e fica mais gostoso, alivia ali aquele desconforto do nascimento do dente, tá? E quando a criança aperta, o que acontece? A gengiva fica esbranquiçada assim, né? Ela aperta aquilo ali, então diminui a dor. Por isso também que eles gostam de morder tudo, tá? Então aí a dica aí, então, do mordedor, ele é bem bacana quando tá nascendo aí o dentinho de leite. Então aí nasceram todos os dentes e aquele cuidado que a gente tem que ter com a higienização, porque como eu já falei, esses dentes de leite, eles vão guiar a erupção dos dentes permanentes. Legal. Passou toda essa fase aí, 3 anos de idade, os dentes de leite estão todos na boca, e aí nós vamos começar a perceber uma alteração novamente nesses dentes, no número de dentes, por volta dos 6 anos de idade. 6 anos de idade é uma idade muito legal na odontologia, porque é onde nasce o primeiro molar permanente. O primeiro molar permanente é o primeiro dente que vai nascer na boca que não cai mais. E é muito comum as pessoas adultas, assim, já com seus 40, 50 anos de idade, já terem perdido esse dente, porque como ele nasce quando a criança ainda não perdeu nenhum dente de leite da boca, ele nasce lá atrás. Deixa eu te mostrar aqui nesse modelinho, né? Então esse modelo dessa boca aqui já é uma boca de um dente adulto, mas o primeiro molarzão, que é esse dente grandão aqui atrás, ele vai nascer atrás do último dentinho de leite da criança. Então, você olhando aqui na imagem que eu vou colocar aqui para você, você percebe aqui que tem todos os dentinhos de leite ali formados e então atrás ali do último dentinho de leite nasce o primeiro molar permanente. Esse dente não cai, né? Esse já é permanente. E ele vai guiar a erupção, o nascimento de todos os outros permanentes também. Então, se esse dente está torto, está mal posicionado, se essa criança então perdeu os dentes de leite por alguma razão e esse dente saiu da posição, todos os outros que vão ter, né, o encaixe dele vai fazer com que o encaixe dos outros não fique na posição legal também. Então, é um dente muito importante para a gente prestar atenção. A gente já deve ter levado, né, essa criança desde o comecinho. Eu falo que a minha ideia com esses vídeos é orientar vocês para que antes mesmo de você pensar em engravidar, você já consulte o dentista para você aprender a se nutrir melhor, fazer com que o seu filho quando nasça, você já tenha um conhecimento e um cuidado tal que os dentes dele vão ser mais saudáveis ainda, né? Mas enfim, quando esse dente aí erupciona, quando esse dente nasce, é muito importante uma atenção especial com o dentista, porque ele nasce com pouca calcificação, ele não está totalmente calcificado. Quando o dente nasce na boca, tanto o de leite como o permanente, ele não terminou o processo de calcificação dele. Então ele é mais frágil, é mais fácil ele cariar, é mais fácil, né, qualquer sujeirinha que ficou ali em cima, começar um buraquinho ali. Por isso a importância da higienização e do flúor.
Então, legal. Nasceu ali primeiro molar permanente, mas não caiu nenhum dentinho de leite. Então, às vezes a gente não nota. Então, prestar atenção. 6 anos de idade, olha lá se já não começa a ter também aquela gengiva meio inchada. Às vezes acontece a mesma coisa que aconteceu com o dente de leite. A criança fica irritada, às vezes ela tem uma febrinha, às vezes, né, ela acaba aí não dormindo tão bem, acaba tendo uma alteração aí, até de um resfriadinho, coisa assim, porque caiu a imunidade dela por conta daquele desconforto. E aí você vai ver o primeiro molarzinho que está nascendo lá. O primeiro molar nasceu na ordem correta, o próximo dente a nascer vão começar então a amolecer os 2 dentinhos de baixo aqui e vão nascer os incisivos centrais inferiores. Esses 2 dentes que a gente tem aqui, né, de baixo, são os primeiros a nascer numa sequência aí correta da erupção dos dentes. Então aí vai começar o mesmo que aconteceu com os dentes permanentes. Amolece esses 2 aqui, depois amolece os 2 de cima, depois os 2 de baixo, depois os 2 de cima, e aí você vai perceber que até os 8 anos de idade essa situação aqui foi trocada, né? Os 4 dentinhos de leite de baixo e os 4 dentinhos de leite de cima foram trocados por dentes permanentes. E aí então passa um longo período aí sem que aconteça mais nada, né, de mudança, a criança cresce tudo, e aí às vezes a gente nem acompanha o nascimento, a troca dos outros dentes do fundo também, que são aqueles molarzinhos de leite que vão dar lugar ao pré-molar, tá? Então vamos lá de novo. Então com 6 anos então nasce o primeiro molar permanente. Depois vai nascer os 2 incisivinhos laterais, depois os 2 centrais superiores, depois, ou melhor, eu falei lateral, né? Mas não, os 2 centrais, depois os 2 centrais, depois os 2 laterais, os 2 laterais. Por volta aí, então, dos 10 a 11 anos, começa então a amolecer esses molarzinhos aqui de leite para vir então os pré-molares aqui. Tá faltando algum dente aqui? Não, não tá. Legal. Então, gente, é importante que a gente vá acompanhando isso, porque às vezes a gente tem a ideia assim, de que dente de leite não é importante. Ele é muito importante. Ele vai guiar a erupção dos outros dentes permanentes e você vai prevenir muito mau posicionamento de dentes, vai prevenir ali que aquela criança precise usar aparelho tão jovenzinha ou usar aparelho durante muito tempo, se os dentes de leite foram mantidos na boca e na posição correta para que eles guiassem o nascimento do dente permanente. O primeiro dentinho vai nascer aí por volta dos 6 a 8 meses, nasce o primeiro incisivinho inferior da criança, e essa fase aí, como eu já comentei com você, é uma fase aí importante, porque a criança passa por várias situações, às vezes, né, desagradáveis aí, de um estado febril, ou então de uma diarreiazinha, e aí tudo isso daí, então, totalmente normal, fica tranquila, leva no médico, para que ele possa, então, orientar devidamente sobre o que fazer para dar um conforto melhor ali, tá? O próximo, então, dentinho para nascer são os incisivinhos laterais inferiores, depois os incisivos laterais superiores, depois vão vir os molarzinhos inferiores, depois os molarzinhos superiores e caninos de leite. Então a dentição então fica completa. A partir aí de 3 anos de idade, você tem essa dentição de leite, né, totalmente pronta. Então, por volta aí dos 6 anos de idade, vai acontecer então um novo período em que nasce o primeiro molar permanente, como eu já comentei com você ali, e esse primeiro molar permanente é o primeiro dente que não vai cair mais da boca, né, que vai nascer na criança, e ele vai nascer atrás do último dentinho ali de leite, né? Então, muito importante prestar atenção nele, escovar ele direitinho, porque ele não terminou o processo de calcificação dele. E ele precisa de uma atenção especial, porque como eu falei já, esse vai ser o guia para nascer todos os outros dentes na boca.
Dos 6 anos até 9 a 10 anos de idade, nada acontece, né? Alguns pais ficam até pensando que já caiu todos os dentes, né? Que já tá tudo pronto, mas não. A criança cresce, já vira pré-adolescente, às vezes a gente já não acompanha mais, porque o molarzinho, às vezes ele cai com mais facilidade, a gente já nem vê tanto e aí já nasce outro dente e a criança também não tem aquela tanto, né? Aquela medo, aquela coisa do dente estar nascendo. Então, por volta dos 10, ali dos 9 aos 10 anos de idade, aquele molarzinho vai cair da mesma forma. Cai primeiro os de baixo, depois cai o de cima, depois cai os caninos vão vir, até que então essa dentadura passa a ser uma dentadura aí permanente. Então, todos os dentes permanentes nasceram e a criança até os 12 anos de idade, 12, 13 anos, ela tem todos os dentes permanentes já na boca, né? Já tem todos os da frente, os do fundo, e então ela tá ali com os seus 7 vezes 4, 28 dentes na boca. O dente do siso vai nascer só lá por volta então dos 16 aos 20 anos, atrás do último dentão permanente. E até é interessante a gente notar o seguinte, olha só, veja que é de 6 em 6. Com 6 anos nasce o primeiro molar permanente. Com 12 anos nasce o segundo molar permanente. E com 18 anos o terceiro molar permanente, que também é chamado dente do siso, tá? Dente do juízo, né? Que vai nascer por volta dos 18, daí deram esse apelido de dente do juízo. Então é de 6 em 6. Bem legal isso, né? Que Deus fez aí pra gente poder guardar direitinho. Tá, e aí outra coisa interessante comentar com você é essa questão aí, quando o dente não cai, né? Então o dentinho de leite ele tá amolecendo, mas o dente permanente está vindo numa posição que não é aquela que vai reabsorver a raiz, né? Que eu comentei com você do processo de reabsorção, que é quando o dente permanente come a raiz do dente, ele não reabsorve, ele nasce ou para o lado, ou mais para fora, ou mais para dentro. Como que a gente faz? Então, quando acontece isso e esse dente de leite não amoleceu totalmente, ele não vai cair sozinho, né? O permanente não comeu a raiz dele. Então vai precisar procurar um colega dentista para anestesiar aquela região e remover aquele dentinho de leite, porque senão ele realmente não vai permitir que o permanente vá na posição correta, tá? Isso também acontece às vezes com o molarzinho, né? Muito com o canino, às vezes o canino nasce lá em cima, né? Porque ficou ali o dente, ele já veio numa posição errada, ele não comeu a raiz do dente devidamente, ou seja, ele não usou aqueles dentes de leite como guia para a erupção. Então ele nasce na posição totalmente errada e aí realmente precisa sim extrair o dentinho de leite com o profissional, porque senão você vai ter mais uma bagunça ali na hora, né, dos dentes se posicionarem. É muito comum acontecer que mesmo que esse dentinho de leite inferior ele caia corretamente, o permanente venha mal posicionado ou venha um pouquinho para trás, esses dois dentinhos da frente. E aí os pais, né, me procuram assim, nossa, o dente está totalmente torto, esse um dentinho está meio giradinho. E nessa fase geralmente eu nunca faço nada. Por quê? Porque a criança ainda está ali muito novinha, a raiz não está totalmente formada, então você não pode posicionar aquele dente ali com o aparelho, mas a própria língua vai empurrar o dente para a posição. Então, esses dentinhos de baixo, fica tranquila, nasceu um pouquinho torto, não tem problema. A própria língua vai levar aquilo para o lugar e ele vai se posicionar corretamente com o tempo. A menos, claro, né? Nasceu muito girado, não tem espaço nenhum. Então tem casos que realmente ele já vai ficar torto desde o comecinho e aí não vai ter jeito, vai ter que usar aparelho mesmo. Mas se não for assim, se for um leve inclinaçãozinha, você pode ficar tranquila que ele nasce na posição correta. Traumatismo também é uma questão importante que às vezes atrapalha o nascimento dos dentes. Então a criança ali sofre um tipo de acidente, bate a boca e esse dente de leite cai antes da hora.
Então, quando, por exemplo, o dente de leite tinha que cair ali só com 6, 7 anos e a criança perdeu esse dente com 4 anos de idade, caiu, bateu a boquinha. Essa gengiva vai endurecer, ela vai fibrosar muitas vezes e ela vai atrapalhar o nascimento do dente permanente que está para vir. Então, quando você tem uma situação assim, em que você percebe que está chegando lá, 6, 7 anos e meio, né? Já nasceu o dentinho normal embaixo, e aquela gengiva está dura, está firme e não vem o dente permanente, também é legal consultar o profissional, porque às vezes a gente precisa fazer uma incisãozinha, precisa fazer um cortinho ali naquela gengiva, tudo com anestesia, tudo sem estresse, para que o dente permanente então consiga romper aquela gengiva com facilidade e nascer corretamente. Isso acontece muito, tá? Então, quando o dente de leite cai fora da sua data correta, devido a um trauma ou mesmo cárie, o dente ficou totalmente cariado e acabou tendo que ser extraído, ou ele até se destruiu ali na boca. Ele vai então atrapalhar, ele, né, lembra que eu falei que ele é a guia, né, de erupção, ele é a guia para o nascimento do dente permanente? Então, quando você perdeu esses dentes, por algum motivo, seja cárie ou trauma, o permanente vai ter então mais dificuldade de nascer, e aí talvez você tenha que dar uma ajudazinha ali, ou fazendo uma incisãozinha na gengiva, ou mesmo então, em casos mais graves, terão que colocar um aparelho para tracionar esse dente aí. Uma outra questão importante que a gente pode conversar aqui nessa aula é sobre dentes natal e dente neonatal. Então, o que vem a ser isso? Dente natal é aquele que nasce, já está na boquinha do bebê logo que ele nasce. Então, ele nasceu, você já vê que tem um dentinho ali e isso pode ser um grande problema, né? É uma coisa muito rara de acontecer, acontece em pouquíssimos casos, mas é importante saber. Então, quando o médico ali, né, no parto, ele observa que tem esse dentinho, né, o pediatra ali que vai acompanhar o nascimento, observa que tem esse dentinho a mais, eles vão observar se esse dente está mole ou não, porque às vezes ele está molinho, às vezes ele não tem nem raiz. Então, ali no hospital mesmo, eles já fazem a remoção desse dente, para que não tenha perigo dessa criança vir aí, né, a engolir, deglutir esse dente e parar ali no pulmão ou algo assim. Então, esse é um dente natal. Existe também o dente neonatal. O dente neonatal é aquele que nasce 30 dias mais ou menos depois que a criança nasceu, nasce um dentinho ali. E esse dentinho pode ser um dente a mais. Então, além dos 20 dentinhos de leite que vão nascer na idade correta, por alguma razão formou-se um dente a mais e esse dente nasceu fora de hora. Se esse dente estiver atrapalhando a amamentação, é indicado a extração, sim. Se não estiver atrapalhando a amamentação, ele pode ficar ali e depois, no momento em que essa criança puder ser atendida, né, no consultório odontológico, aí vão se avaliar se é um dente a mais ou se faz parte daqueles 20 dentes ali normais que vão nascer nessa sequência que a gente já conversou. Então, o que vem a ser dente a mais? Um dente a mais é chamado de dente supranumerário, um número a mais do que o que ali estava programado para nascer, tá? Então, o supranumerário, ele pode acontecer tanto quando a criança, então, tem os dentinhos de leite, logo que ela nasce, ou mesmo depois, né? Então, nasceu o incisivinho central, nasceu outro, nasceu mais um além. Isso acontece, isso é mais comum do que o dente natal ou neonatal. E o dente supranumerário, ele é importante da gente ficar de olho nele, porque às vezes ele afeta muito o nascimento dos outros dentes, porque ele vai ficar travado ali. Então, daí a importância sempre de fazer uma radiografia, né, no momento adequado ali, que você já tiver todos os dentes na boca, quando o ortodontista pedir, para que veja se tem todos os dentes. Também lembra que eu comentei com você que a gente já consegue ver todos os dentes na boca desde, né, quando o bebezinho está lá dentro da barriga da mãe, a gente já sabe mais ou menos os dentes que estão se formando. Quando ele nasceu, quando já tem 3, 4 anos, já sabe até se vai ter dente do siso ou não. Então, a radiografia, ela é legal porque tanto você vai observar se ele tem todos os dentes, se formaram todos os dentes ou se tem dentes a mais, dentes supranumerários. Porque as duas coisas podem acontecer.
Em casos em que a pessoa, por exemplo, esses dias me apareceu um caso de uma garota que veio colocar aparelho e a mãe estava se queixando de que ela não nasce o dente da frente dela. A menina já está com 11, 12 anos de idade, tem todos os dentes permanentes na boca e aquele incisivo central que deveria ter nascido com 7 anos não nasceu ainda. Então imagina, né, o bullying, imagina que situação, né? A garotinha tá quase ali ficando mocinha sem um dente da frente. E aí nós fizemos uma radiografia e o que tinha? Um dente a mais, um dente supranumerário que estava travando o nascimento do dente permanente. Nesse caso, não deveria ter chegado até essa idade, né? Deveria ter ido ao dentista com uma idade menor e ter já percebido que estamos chegando ali 8, 9 anos, o dente não está nascendo, 7 anos até, nasceu um, não nasce o outro, alguma coisa está errada ali. Será que ela não tem aquele dente? Ou será então que tem alguma coisa impedindo de nascer? Nesse caso, tinha um dente a mais impedindo o permanente de nascer e o que vai ter que ser feito agora? Extrair esse dente de leite a mais, para que, ou esse dente no caso supranumerário, né, não necessariamente ele é o dente de leite, tinha todos os dentes de leite na boca e tinha mais um ainda, e aí então ele estava atrapalhando o nascimento desse incisivo central. Então, o dente supranumerário é uma das anomalias que podem acontecer. A gente tem que ficar assim de olho se isso acontece. E tem uma outra coisa interessante também que costuma acontecer bastante, que é a agenesia. Então, o que vem a ser a agenesia? Significa que não formou o dente permanente. Então, a criança tem lá todos os seus dentes de leite na boca, cai aquele dentinho de leite e não nasce o permanente no lugar. E aí, por que não nasceu? Porque ele não formou o germezinho lá dentro, né? Aquele dentinho que quando a gente radiografou lá, viu que ele estava lá dentro se formando, nesse caso, por um erro genético, não formou aquele dente. E isso pode ser um problema, porque vai cair o dente de leite e já não vai ter o sucessor ali e vai ficar aquele espaço vazio. E aquele espaço vazio vai ter que ficar aguardando até os seus 18, 20 anos para se colocar um implante ou usar algum outro tipo de prótese, tá? Eu já ouvi dizer de uma artista famosa que diziam que ela não tinha um incisivo lateral e ela teve que fazer então um implante. Parece que ela ficou com um dente de leite ali bastante tempo, até que finalmente ele caiu e então teve que se colocar um implante ali. Isso é muito comum de acontecer também. Acontece em alguns casos que são favoráveis, que são legais, né? Muitas pessoas não têm o dente do siso, não porque ele não nasceu, né? Não porque ele está travado dentro do osso, né? Aqui tem um modelinho aqui, né? Que a gente vê o dente do siso aqui travadinho aqui, não porque ele travou, mas porque simplesmente não formou o germe do dente permanente lá dentro, né? Aquela bolinha ali onde o dente estava se formando não formou, é uma agenesia e a pessoa não tem os dentes do siso. Eu já tive um caso de uma garota que ela não tinha vários dentes, ela não tinha incisivo lateral, ela não tinha pré-molar, ela não tinha dente do siso. Então aí várias situações aí que podem acontecer, independe de medicação, independe aí se você tomou antibiótico na gravidez ou não, qual foi o caso, simplesmente por um erro, uma falha genética, não forma o dente. E aí então um acompanhamento muito importante para já ir se fazendo, né, um trabalho para repor esses dentes no momento certo, tá? Então essas são as variações que passam, né, da normalidade, que é sempre bom aí estar olhando, a importância aí de você estar fazendo suas consultas preventivas, né, no consultório odontológico com um profissional habilitado, para que ele possa te orientar devidamente, né, e não acontecer como acontecia antigamente, né, que quando nós aí éramos criança ou com nossos pais, que se extraía o primeiro molar permanente porque achava que ele era de leite, né, nasceu ali com 6 anos, não caiu nenhum, caiu, vamos extrair porque isso aí é de leite, né? Terrível situação que hoje a gente vê muitos adultos que não têm esse dente porque lá no tempo passado os pais não sabiam, o profissional não tinha uma qualificação suficiente para fazer um serviço adequado e manter aquele dente ali na boca. Legal? Bom, gente, então o que eu tinha para conversar com você aí de uma forma resumida, numa aula simples aí sobre fases do nascimento dos dentes, né, cronologia de erupção, era isso. E aí eu espero aí, se você tem dúvidas, manda sua pergunta para mim
Vai ser muito legal conversar sobre isso. Conta pra mim a sua história aí, né? Seu dente nasceu rápido, não nasceu, os dentes do seu filho, como que tá sendo, né? Essa experiência. É muito legal a gente trocar essas ideias, porque o meu objetivo aqui é levar esclarecimento, é levar informação de qualidade para você, mamãe, para que você possa então ter o seu filho com os seus dentes de aí do mais saudável possível. Porque existem muitas coisas na odontologia que podem ser feitas aí para ajudar na forma preventiva, a ajudar a ter menos problemas dentários, né? Dentista é aquela coisa assim que a gente não gosta de ir, na verdade. Então, quanto menos a gente precisar ir com dor, menos a gente precisar ir com problemas, é melhor. E a melhor forma de conseguir isso é fazendo prevenção, é aprendendo e podendo ajudar o nosso filho a ter uma dentição melhor e mais saudável. E aí eu te vejo então na próxima aula.